Você sabia que a nutrição, que a nossa alimentação pode prevenir algumas condições que podem ser presentes na gestação? Seja Care Club. Meu nome é Carolina Dami, eu sou nutricionista da Care Club aqui do Vila Lobos. Se você não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, para curtir todos os nossos conteúdos e aproveitar bastante, que tem bastante coisa. Então tem várias condições que podem acontecer na gravidez e várias que a gente pode ajustar e conciliar também. Então, por exemplo, me usando como exemplo também agora. Também sou grávida. Acredito que muitas coisas que acontecem, isso é muito individual, a gente não consegue generalizar, mas sabendo na prática como as coisas funcionam, a gente consegue instruir e a gente consegue recomendar de forma diferente. Então, algumas condições a gente sabe que podem acontecer, outras a gente pode evitar e existem algumas dicas para a gente conseguir conciliar tudo isso e passar por essa gestação de forma mais tranquila, porque a gente sabe que hormonalmente, mentalmente, tudo muda muito. Na gestação, o importante é a gente cuidar bastante do ganho de peso. O ganho de peso na gestação é super importante. Então a alimentação, a atividade física está muito relacionada com isso também. A gente precisa sempre ter na nossa mente que a gente precisa cuidar do nosso corpo e muito mais do corpo do bebê, evitando que ele tenha depois do nascimento também algumas condições, algumas doenças que a gente pode evitar. Sabendo disso, algumas condições mais práticas para a gente conseguir se identificar e já ir ajustando na gestação. Se você, por exemplo, tem alguma questão, constipação, então a gestação ela geralmente aparece mais no segundo e no terceiro trimestre, então o intestino ele não está funcionando muito bem. O que a gente pode fazer? Aumentar a hidratação, isso é super importante. Ajustar a quantidade, a ingestão de fibras durante a alimentação. Então, por exemplo, colocar mais sementes, mais castanhas, mais folhas, mais verduras durante todo o nosso dia. E aí também, continuar com a prática de exercício físico, que é um estímulo bem importante para o nosso intestino. Outra questão que acontece muito na gestação e pode principalmente afetar a alimentação de muitas gestantes por exemplo, os enjoos. Esses enjoos, eles são basicamente, eles acontecem basicamente no primeiro trimestre. Mas tem grávidas, por exemplo, tem uma condição específica, ela é um pouco mais rara, mas também pode acontecer, que chama hiperemese gravídica. É quando esse enjoo, esses vômitos, essas condições, elas podem ser mais exacerbadas e durar na gestação toda. Se a gente identifica essa questão, a nutrição ela pode ajudar bastante também. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está com algum enjoo, você tem algum sintoma que você não está conseguindo se alimentar da forma correta, o ideal é que você organize bem as suas refeições ao longo do dia, fracione as refeições com pequenos volumes em cada uma, dê preferência por alimentos mais secos e crocantes, não muito condimentados, não muito apimentados também, e que a gente tenha então alguns alimentos mais cítricos que ajudam bastante nesses enjoos. Então, por exemplo, gotinhas de limão, suco de limão ao longo do dia, o gengibre. O gengibre é um poderoso alimento que pode ajustar muito e melhorar muito os enjoos e os desconfortos intestinais e estomacais. Então, colocar pedacinhos de gengibre ao longo do dia. Nesse calor, o que dá pra gente fazer também é fazer gelinhos de gengibre com limão e a gestante ir consumindo antes das refeições, tá? Isso ajuda bastante também. E uma dica extra muito importante também, a gente sabe que muitas gestantes têm desejos específicos na gestação.
Isso também é super individual, mas pode acontecer. Quando esses desejos, por exemplo, forem de alimentos industrializados, ou, por exemplo, de chocolate, bolacha, essas coisas bem processadas e açucaradas, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Claro que assim, o que a gente puder evitar seria o ideal, mas quando o desejo realmente, a vontade está muito exacerbada, o ideal é que a gente ajuste a quantidade, principalmente, deste alimento, e que esse alimento ele não seja consumido em jejum. Então é importante que esse alimento venha depois de uma refeição. Então pode ser depois do café da manhã, depois do almoço ou depois do jantar. Essas refeições mais completas, principalmente em carboidrato, proteínas e gorduras boas. Para isso ser bem absorvido e bem digerido pelo nosso estômago e pelo nosso intestino. Então isso faz toda a diferença na hora que esse desejo ele vier com muita força e a gente não puder evitá-los. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se vê então no próximo vídeo. Vou parar um pouquinho. Bem legal. Tá legal? É isso que eu tava pensando. Tá. Práticas. Receber esse alimento e o que faz... Nossa, peraí. Tá, então tá bom. E aí finalizo, você acha que fala mais alguma coisa? Percebe que Não vou falar.